Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do Pauta 1, um programa para te conectar com profundidade aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E na pauta de hoje, o aumento dos casos de ansiedade e depressão aqui no Brasil. Dados do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos apontam para o intenso crescimento do consumo de remédios relacionados à saúde mental durante e depois do período de pandemia. É isso mesmo, Jéssica. E o uso de medicamentos para ansiedade cresceu 10% entre 2019 e 2022. Já os sedativos para dormir aumentaram 33% e antidepressivos tiveram um salto de 34% nas vendas. Um recorte importante é que depressão, ansiedade, luto e propensão a vícios são mais presentes em jovens pretos e pardos, isso segundo dados do Ministério da Saúde. Pois é, e exatamente por conta desse recorte, social, é que a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, aprovou um projeto que busca oferecer gratuitamente remédios para o tratamento de transtornos ligados à ansiedade e depressão. Segundo o texto, o benefício seria implementado pelo Ministério da Saúde por meio do programa Farmácia Popular, que estabelece parcerias com farmácias privadas. Nesta edição aqui do Pauta 1, nós vamos falar então sobre o uso de medicamentos, mas principalmente sobre os fatores que levam a uma nova pandemia, desta vez de doenças relacionadas à saúde mental. Por isso, aqui no Pauta 1 hoje, nós vamos conversar com o Dr. Watson Gama Arantes, ele que é psicólogo e também presidente do Conselho Regional de Psicologia. Dr. Watson, bem-vindo aqui ao Pauta 1. Muito obrigado, é importantíssimo esse espaço para que a gente discuta, desses problemas da nossa sociedade moderna. Para começar, doutor Watson, quais fatores a gente pode atribuir para esse aumento no uso de medicamentos aqui no Brasil, seja para ansiedade e para depressão? Olha, é importante, e aí como vocês trazem o recorte, de qual população tem um aumento maior. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade excludente, a gente vive numa sociedade de alta performance, as pessoas têm que estar acima de tudo, a gente vive numa sociedade de comparação e uma sociedade que terceiriza também os problemas. E ainda por cima, já estávamos vivendo essa pandemia da ansiedade e da depressão antes mesmo da pandemia da Covid-19. E com com a pandemia, isso realmente teve um aumento e agora a gente está vivendo uma pós-pandemia. Tem um teórico que se chama Zygmunt Bauman, que ele fala que a gente vive uma sociedade líquida, que é uma sociedade que as pessoas têm dificuldade das relações mais longevas, essa questão de coisificar e de ter uma visão imagética. Então, isso tudo gera no sujeito N tipos de comportamento. E nesse caso, a gente está falando da ansiedade e a gente está falando da depressão. Então, a ansiedade, ela é o quê? É algo que é para o futuro. Então, eu tenho ansiedade, eu fico preocupado, eu acho que vai acontecer isso ou aquilo. E a depressão é algo que é melancólico, que é tristeza, eu sou incapaz. Então, essa sociedade faz com que o sujeito, ele realmente fique aí com o transtorno mental, ou a gente chama de sofrimento mental. Só que ainda é mais sério. Vocês veem aí essa sociedade que coloca nas redes sociais, Instagram, Facebook, uma positividade tóxica, que todo mundo tem que estar rindo o tempo inteiro, que tem que estar bem, etc. Só que viver é tudo isso. Não é só algo que é positivo e está todo mundo sorrindo. Você precisa de processo. Então, como eu falei de Zygmunt Bauman, essa sociedade ela é automática e ela tem dificuldade de processar. Então, tudo tem que ser instantâneo. Então, é tipo aquele macarrão instantâneo que em 2 minutos acontece, está pronto. E não é assim. A gente precisa de processo. Doutor, e aí a gente tem esse recorte, daí um projeto lá na Câmara, ainda tem uma tramitação pela frente, mas que prevê então a distribuição de medicamentos para isso, para depressão, para ansiedade. O autor desse projeto é o deputado federal aqui por Goiás, que é médico, o Zacarias Calil. Ele mandou um vídeo para a gente falando um pouquinho sobre a ideia, o que se pretende com esse projeto. Vamos conferir o que disse aí o deputado Zacarias Calil.
A ideia é desvincular o fornecimento de medicamentos para a saúde mental da responsabilidade da Fiocruz e atribuí-la ao poder público de uma maneira geral. Nesse texto, eu destaco ainda que essa distribuição deve levar em consideração se a prática é economicamente vantajosa para a administração pública, comparada à disponibilização por outros meios. Esse projeto, que também tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e também na Comissão de Constituição e Justiça. Então, 3 comissões ainda, né, para essa tramitação, doutor, ou seja, a gente fala do projeto ainda em tese, né? Ainda tem Finanças, Educação, Comissão de Saúde e a própria CCJ. Então, a gente ainda está acompanhando um processo inicial, né? Não dá para falar já de como que um programa desse ocorreria na prática. Então, hoje em dia, como é que isso funciona, principalmente para essas classes, para essas fatias mais que tem mais dificuldades, né, na sociedade para acessar esses medicamentos? E o tratamento, né, para a saúde mental? Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de projeto, colocando só a questão biológica, né? E como eu disse antes, tem os fatores sociais que a ocasiona. Então, é importante políticas públicas na área aí, como foi a questão do recorte. Então, a gente precisa realmente de políticas que qualifiquem esses sujeitos, políticas que realmente vai fazer com que esse sujeito seja acolhido. Nós temos aí o Sistema Único de Saúde, nós temos o Sistema Único de Assistência Social. Então, tem aí os CAPs, em que são acolhedores das pessoas que estão com sofrimento mental. Agora, precisa de verba para esses lugares. Então, a gente vê um sucateamento, né, aí dos programas, né, dos trabalhos relacionados aos CAPs. Então, precisa de incentivo de abertura de mais CAPs, que vai acolher, que vai ver esse sujeito como um todo, que não é só a questão biológica e só de remédio. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar simplesmente medicalizando o sujeito, né, que às vezes esse sujeito precisa de uma escuta, precisa realmente de um lugar, e aí o trabalho da psicologia. E nós temos vários projetos da psicologia que estão aí engavetados, inclusive no próprio estado nosso. Nós temos aí o projeto que já é lei, que é o psicólogo escolar educacional, e ainda hoje não foi efetivado. Então, são várias questões, é uma coisa múltipla, então não é só a questão biológica. Então, tem que levar, sim, um debate. Eu acho que esse projeto é bom, porque é um debate para a sociedade entender que saúde mental, ela não está simplesmente num comportamento, só ali dentro daquele departamentozinho, que a gente é um todo, e as políticas públicas e o poder executivo e legislativo têm que estar atento a isso. Então, isso é muito importante que seja colocado. Doutor Atos, importante isso que o senhor está falando, que não é só as questões médicas, né, biológicas, se envolve o contexto social, contexto político, econômico, educacional, que vai influenciar na saúde mental da população de maneira geral. O Brasil não está na contramão, então, de propor uma política pública voltada para isso? Como deveria ser essa política pública que deveria envolver esse contexto social? Que seja cumprido a lei, que seja cumprido a nossa Carta Magna, que está lá o início do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, que não é que aí é importante que as pessoas saibam, que não é um programa de governo, mas é de Estado. Entendeu, gente? É de Estado, quer dizer, está lá na Constituição. Então, a gente precisa entender, e os legisladores, os executivos, que se cumprir o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, essas pessoas, elas vão estar o quê? Elas vão estar garantidos seus direitos, mas precisa de habitação, tá? Precisa de saneamento básico, precisa de tudo isso, por quê? Porque a gente sabe que dentro do que é saúde, dentro da Organização Mundial de Saúde, ser saudável não é só uma questão biológica, mas é uma questão social, é uma questão realmente muito maior do que estar ali com uma doença, né, uma patologia nesse sentido. Mas que se essa sociedade ela não respeitar as diferenças, as pluralidades, cada lugar
que esse sujeito ou esse território, né? Então, o nosso território, né? Nosso território hoje, Goiânia, como é que está o nosso território? Como é que está a relação com esse sujeito que mora lá na periferia? Então, por exemplo, hoje fala muito de moradores em situação de rua. Os moradores em situação de rua são a maioria que tem sofrimento mental. Tá? Pessoas que são aditas, que são alcoólicos, né? Pessoas que usam o crack. E aí, essa pessoa ela é ocupada por isso tudo? Quer dizer, ou o sistema não está acolhendo essa pessoa para que ela consiga ter uma melhor qualidade de vida. Então, nós estamos vivendo um tempo pós-pandêmico, e esse tempo pós-pandêmico eu acho que levou alerta a toda a sociedade que o sofrimento psíquico não é algo que é simplesmente invisível, né? Porque normalmente a gente vive uma sociedade que sangrou, machucou, então eu vou ao médico. Então, que se teve uma crise ou uma síndrome do pânico, que isso é faniquito, ou que psicólogo e psiquiatra são para pessoas malucas. E, na verdade, não é isso. Então, o sofrimento mental. E hoje, nessa sociedade, nesse momento que a gente está vivendo, está muito difícil a gente acordar de manhã, não está? O trabalho, essa questão da energia, essa cobrança, essa sociedade automática, e realmente precisa ter espaços para isso. E aí nós temos os CAPs, e aí como no Conselho Regional de Psicologia, a gente pode dizer, tem as faculdades de psicologia em Goiás inteiro, nós temos 57 faculdades de psicologia que tem clínica, tá? Tem clínica escola, então tem essa abertura. E a população tem que cobrar, né, dos agentes públicos para que sejam atendidos. Aí tem os CAPs, será que todas as prefeituras têm CAPs? Né? Tem o CRAS, e no CRAS você também tem que estar colocando as suas dificuldades. Entendeu, gente? Como que é algo que é muito multideterminado. Então, não é só uma causa. E como você falou, a saúde, ela é muito maior do que simplesmente uma doença. Doutor, o senhor falou que é muito importante a escuta também, né? O senhor acha que seria necessário pensar em políticas públicas para levar essa escuta até as pessoas? Porque muitas vezes o cidadão está pensando em comer, em alimentar os filhos, e acabam deixando consecutivamente a saúde psicológica, que a gente sabe que é muito importante, sim, em segundo plano. Mas, como o senhor falou, né, tem outros meios de conseguir acesso a esse atendimento também. Como levar isso até aquela pessoa que às vezes não tem essa informação, né? Olha, primeiro, você traz uma coisa muito importante, porque como essas pessoas, elas estão ali sobrevivendo, quer dizer, buscando com comida, essa coisa básica, e muitas vezes agride os filhos, muitas vezes se agride, não tem tempo de lazer, não tem tempo de uma melhor qualidade de vida. Então, quando você foca nas políticas públicas, esse CRAS, quer dizer, que é o Centro de Referência de Assistência Social, ele vai estar aberto para a família. Então, essa família ela vai ser acolhida dentro desse centro de referência, e esse centro de referência vai entender e fazer um mapeamento do que aquele território precisa, né? Que a gente chama isso, né, de um lugar em que os profissionais na área, que não é só o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, vai ver o que essa comunidade ela precisa. E aí, ver o que essa comunidade precisa, vai saber qual a oficina para emancipar esse sujeito, né? Não é simplesmente fazer oficinas de cabeleireiro numa cidade de 3 mil habitantes, né? Vai estar cheio, mas e aí? Essa pessoa vai ter autonomia? Vai ter cabeleireiro? Não, então tem que ter esse estudo que a gente chama de vigilância social. Não tem a vigilância sanitária, que você vê quais são as doenças, o que está acontecendo? Na área da psicologia, da assistência social, você vai ver o que está acontecendo socialmente ali. E ali a prefeitura vai. E nós temos também o CAD único, que não é só para Bolsa Família. Então, quando você faz o cadastro único, você vai ver como é que essa família funciona. O que está acontecendo? Se tem uma pessoa idosa que está com problema de saúde, se tem um filho que é adito, se está com problema na estrutura da casa. Então, esse CAD único, essas informações vai fazer com que esse gestor público ele possa fazer um trabalho real para que tenha uma melhor qualidade de vida. Então falta, sabe o que, gente?
falar bem baixo, mas para todo mundo ouvir. Vontade política. É isso que falta. Falta vontade política. Então é importante que nesses 4 anos, né, que a gente saiba que esses novos candidatos aí, que a gente saiba qual que é, o que eles querem fazer realmente para que a população, ela não só com vulnerabilidade social e econômica, mas toda a população tenha qualidade de vida. E aí não é só, porque a gente acha que políticas públicas é só para quem tem vulnerabilidade social e econômica. Não, gente, a política pública é para todos e todas. Doutor, o senhor citou a questão que nós estamos vivendo um momento pós-pandemia, né? E a referência do Zygmunt Bauman de sociedades líquidas. Mas eu queria queria aprofundar na questão da pandemia. O que é que o isolamento fez com a gente? O que é que esse medo, né, da morte, medo da morte de pessoas próximas, enfim, tudo isso que a gente viveu 2020, 2021 até 2022, né, quando a gente passou a ter um pouco mais de tranquilidade sobre isso, que marcas ficaram? Por que a gente tem agora um aumento desses casos? Excelente pergunta. Então é o seguinte, primeiro nós estávamos vivendo o nosso cotidiano, né, esse cotidiano louco, né, já líquido e tudo mais, e de uma hora para outra tudo parou. Então isso ocasionou de forma real o medo. Então o medo, a gente tem vários tipos de enfrentamentos que a gente chama na psicologia. A gente tem a negação, que vocês viram pessoas negando a pandemia, pessoas não querendo vacinar, fake news e etc. E, por outro lado, existe o medo e aí as pessoas entram em pânico e sentimento de terrorismo, né? De medo com que tudo aconteça. Só que depois a gente foi voltando ao normal, mas foi deixando sequelas. Então, uma das sequelas, e aí eu vejo no consultório o aumento da procura de homens, porque normalmente os homens, nós não somos criados para poder falar de sentimentos, para falar que a gente, olha, eu não estou dando conta disso e etc. E os homens, sabendo que poderia morrer, eles começaram a entender que eles poderiam verbalizar isso. E isso ocasionou realmente um alto índice de autoextermínio em pessoas mais velhas e pessoas também com mais de 30 anos. Por quê? Porque sentindo incapaz. Por quê? O medo aí uma insegurança alimentar, uma insegurança financeira, as famílias ficaram dentro de casa e aí os conflitos apareceram. Porque olha que coisa interessante, a questão do o eixo diário. Você vive 12, 10 horas fora de casa, você fica 4, 6 horas ali com as pessoas. Quando aconteceu a pandemia, todo mundo ficou junto. Então, os conflitos que demorariam chegar, eles apareceram de uma hora para outra. Estavam escondidos. Estavam ali escondidos e de uma hora para outra se apresentaram e essa família teve que resolver isso. Então, tiveram muitas separações, muitas pessoas perderam a libido, muitas pessoas se sentiram obrigados a a ter atitudes que ele não estava pronto. Então, isso gerou sequelas e é o que a gente está falando em relação à questão da ansiedade e a relação da tristeza e, às vezes, transformando em tristeza profunda. Doutor Watson, a gente vai agora fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente segue falando mais sobre saúde mental e também sobre os riscos da automedicação. Pauta 1 volta já já. Já estamos de volta com Pauta 1, hoje falando sobre saúde mental e também o uso de remédios para tratar ansiedade e depressão. Recebendo hoje o Dr. Watson Arantes Gama, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Dr. Watson, a gente já falou um pouco, né, do que aconteceu no período de pandemia, nesse aspecto da saúde mental do brasileiro. Mas também trouxe, de certa forma, algum ponto positivo quando a gente fala de quebrar alguns tabus, porque antes as pessoas tinham o receio de fazer uma consulta com um psicólogo, você já tem algum problema mental, com uma coisa muito pejorativa, algo muito ruim, negativo. De alguma maneira, depois da pandemia, quebrou um pouco esse tabu? Eu vejo que realmente essa questão da saúde mental, ela ficou mais em discussão pela sociedade. E isso é um caminho muito bom. Por quê? Porque as pessoas, elas não se importavam por essa questão da saúde mental. E aí, depois que acontecia aí
as dificuldades, né, ou se apresentavam de não ter controle, né, por determinado comportamento, aí iam para a medicação só, tá entendendo? Como se a medicação resolvesse todos os problemas. Então hoje, né, inclusive nós estamos nesse espaço, né, aproveitando janeiro, para que realmente a gente reflita que os 366 dias, todo dia eu tenho que acordar. Como é que eu estou hoje? Né? O que eu estou fazendo para o meu autocuidado? Então eu percebo que as pessoas estão buscando o autocuidado, mas ainda é um autocuidado muito estereotipado em relação às questões de mídia, de imagem, né? de positividade tóxica. E aí é importante que a gente reflita sobre o processo. Lembra que eu falei para vocês no início sobre o processo? Porque não é de uma hora para outra que a gente vai sair desse lugar. Para isso a gente precisa de desejo e uma palavrinha que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, que chama orgulho. Tá? Orgulho de realmente achar que é o dono da cocada amarela, azul e que está tudo perfeito, que está ótimo, né? Mas as coisas internas estão acontecendo e uma hora ou outra ela vai, né? Como um vulcão, ela vai aparecer. E aí é importante realmente que a gente tenha espaços para que seja discutido essa questão da saúde mental e qualidade de vida. Doutor, a gente citou a questão dos medicamentos, né? Uhum. É sempre necessário o uso de medicamentos durante tratamentos psicológicos e existem excessos também? Porque a gente sabe que tem aquelas pessoas que veem, isso aqui funcionou para fulano, então vai funcionar para mim. Não é bem assim, né? Não, e não é, gente. E uma coisa, né? Eu sou psicólogo há 30 anos, então eu escuto 30 anos. Então, quando vem um sujeito no consultório que às vezes tem 25, 30 anos, que só vai lá na secretária do médico para trocar, tá, a receita, quer dizer, que tratamento é esse? E continua com o mesmo comportamento, né, fora da realidade, o que é que está acontecendo com esse tratamento? E esse tratamento ele tem que ser com o psiquiatra e com o psicólogo. Então, sim, muitos casos tem que ser com a psicologia e com a psiquiatria. E em muitos casos precisa, sim, de remédio. Agora, como a gente é um país que medicaliza tudo, cada um tem um pouco, né, de médico e louco, cada um tem um pouco, né, assim? Então fica aquela coisa, a minha família tem um ditado que fala, fulano é médico de Itapecerica, entendeu? Que aí já vem, receita tudo, né? E aí acha que tá tudo certo, e na verdade não. Tem as pessoas, né, tem ali o profissional que vai realmente ver qual tipo de tratamento. Então é muito importante saúde mental, né? Aí o transtorno mental, que não é uma doença, né? São vários aspectos que faz com que essa pessoa ela está tendo dificuldades com a sua vida diária. Então, se eu estou tendo um tipo de dificuldade, aí principalmente voltando na pandemia, você tem que ver se você não mudou seu comportamento, se você não está mais reativo, se você não está dormindo à noite, se você está se sentindo cansado, se você está tendo taquicardia, se você vai fazer uma coisa nova. Então, isso tudo são elementos que podem estar te levando a um aprofundamento de uma depressão ou de um transtorno generalizado, né, de ansiedade generalizada. Mas tem que estar tomando muito cuidado. Então, você que fica trocando receita, né, e está num médico que às vezes é ginecologista, tá? Às vezes é um médico que realmente não está com a qualificação que é de um psiquiatra. E aí a importância de procurar um psicólogo, e o psicólogo também vai estar te ajudando nesse processo se realmente precisa aprofundar aí no tratamento, porque às vezes não é só o psiquiatra, precisa do neurologista. Por exemplo, eu trabalho muito com pessoas idosas, então eu sempre trabalho com essa visão, geriatra, né, neurologista e psiquiatra. Por quê? Porque nós somos também orgânicos. Então também a gente não é só psicológico, não é só social. A gente é um todo. Então, o profissional que trabalha nessa área de saúde mental, ele tem que ter essa visão generalista. Então, para isso, você que está nos assistindo, se você está há muito tempo com o mesmo medicamento e está só indo lá e o médico trocando receita, então, que tipo de evolução que você está tendo? Né? Por quê? Porque, às vezes, gente, a depressão, ela foi algo reativo, foi a perda de um ente querido, foi um problema financeiro
e que não foi algo endógeno, que é orgânico ali nos neurotransmissores, mas foi algo que foi essa posição aí de cobrança, de bullying, de rejeição e de tudo mais, que levou essa pessoa a ter esse comportamento deprimido. Então, por isso a importância do psicólogo e do psiquiatra para que essa pessoa passe por um tempo ali usando medicamento. Só que o medicamento, às vezes, é como se desse ali um amortecesse, sabe? Uhum. E aí essa pessoa ficasse naquele limbo e não procurasse sair daquele lugar. Doutor, tem uma evolução desse processo, assim, dessa discussão sobre a depressão e a ansiedade também, mas eu tenho a impressão, né, da vivência, aí claro, a vivência do senhor é muito mais preciosa aqui para o nosso programa, de que a depressão era muito, antes, né, digamos que 20 anos atrás, o que não faz tanto tempo, né, tratada como sendo frescura, né, esse tipo de termo era usado para caracterizar quem estava com essa tristeza profunda, enfim. E de alguns anos para cá, eu pelo menos percebi uma disseminação da ideia, do discurso, de que depressão é uma questão química e que o que vai resolver é o remédio. E eu percebi que muitos tratamentos, eles são basicamente medicamentosos. Isso não é um problema, me parece que mais recentemente, principalmente durante e depois da pandemia, se concluiu que o problema é extremamente complexo, que não é só químico, mas isso ainda é uma muleta. Me parece que isso é uma muleta dos tratamentos, a questão química. É por isso que eu questionei esse projeto, né? Por isso que ele vai para as outras discussões e com certeza, né, o Conselho Federal de Psicologia vai estar ali buscando essa discussão para que amplie, né, esse processo. Porque também é uma questão química. Também. Por isso que eu estou te falando, há casos e casos. Porque tem casos que são reativos a situações que estão ali. As pessoas estão excelentes, etc. Aí, de repente, está num caminho e perde o emprego. Né? Morre ente querido. Ou sofre ali uma violência. Ou acontece um acidente. Né? Por exemplo, esse caso que aconteceu lá na Bahia, com 25 pessoas mortas num acidente. Aquilo aí é um estresse pós-traumático. Como é que fica essas pessoas? Né? Um incidente que aconteceu num show em que um adolescente morreu por questões relacionadas à hipertermia, né? E etc. Quem estava ali junto sofre. A questão da própria pandemia, nós tivemos 700 mil pessoas mortas diretamente com a Covid, fora as pessoas que morreram porque não tinha UTIs. Então, a gente sabe pelos estudos que cada ente que é falecido, 10 pessoas são impactadas. Por isso que a gente está vivendo um momento pós-guerra. Por isso que a gente está discutindo essa questão da tristeza profunda e da depressão. Então, no DSM-5, ele tem lá as características da depressão, né? Está lá bem claras, né? Bem nítidas. E aí, a partir daí, você vai fazer esse processo, esse tratamento. Só que é um tratamento. Então, e uma outra coisa que é importante ficar bem claro. Cada pessoa tem um tempo para o seu luto, como vocês falaram no início, que a gente ia falar sobre luto. Então, isso é muito importante. O luto, ele é pessoal. Só que como a gente está vivendo uma sociedade automática, uma sociedade que a gente fala, gente, o tempo está passando tão rápido, não é assim? É porque a gente está num ativismo e não tem processo. Então, o luto, ele é individual. O luto, cada um vai elaborar ele de uma forma diferente. E aí esse sujeito, ele precisa desse lugar. E aí, de novo, que a gente estava discutindo sobre a questão da escuta. Então, é importante que essa escuta, ela seja uma escuta qualificada. Às vezes eu entro num aplicativo, né, urbano e etc. Eu sou como psicólogo. Eu falo, não, você não é psicólogo. Tá? As pessoas acham que escutar é psicólogo. Não é psicólogo. Ficou 5 anos, tem as técnicas. Você faz a escuta da pessoa e você às vezes dá conselho. O psicólogo não dá conselho. Então, o psicólogo que der conselho para você, gente, você foge dele. O psicólogo está ali para abrir um espaço para que essa pessoa ela seja protagonista da história dela. Para que ela entenda que aquilo que estava doendo, né, saber o lugar onde dói. Tem até uma música que fala... às vezes rir demais é desespero, não tem? Sim.
E aí, quer dizer, às vezes a pessoa está rindo e ela está desesperada, ela não está sabendo aonde é que está doendo. Então, o trabalho da psicoterapia é isso, é você abrir. E também não adianta esses profissionais que se acham que só com a fala vai adiantar, de acordar 5 horas, de fazer isso, já viu? 5 horas, você acorda, você faz isso. Você faz isso, você fica ali internado num lugar durante uma semana, mexe com aquele conteúdo é jogado para fora. Então é tudo como se fosse tudo rápido, e não é, gente. Procure um profissional qualificado, em que você confia, para que realmente a gente possa conseguir trabalhar o que não é faniquito, tá? O que é dor. Então só quem... Tem até uma fala do Caetano Veloso, que é: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então você que está nos assistindo, só você sabe onde está apertando o calo. E, como eu disse, tire essa palavra orgulho e procure ajuda. Não tem dinheiro? Procura um CAPS, procura um CRAS, tá? Procura uma escola de psicologia que vai acolher você. Doutor Watson, pegando um pouco do que o senhor falou sobre a sociedade de hoje, né, tudo rápido, imediatista, o que a gente pode fazer, quem está aqui acompanhando o Pautão agora, para cuidar da saúde mental, para ter hábitos que vão ali ajudar a ter uma boa saúde mental? Primeiro, quando você estiver lá no Rios, no Kauai, porque eu não sei, é Kauai. TikTok, Rios, você faz o seguinte: engana os algoritmos, tá? Você tá ali e ele vai estar mandando para você só o que você quer ouvir e etc. Começa a enganar. Tome cuidado, porque senão você vai ficar 40 minutos ali no automatismo, ficando rindo. Quer dizer, eu estou falando porque é essa tendência da imagem. Porque ali você vai ficar comparando. Nós 4 estamos aqui. Tem muita gente que está de férias nas Ilhas Canárias, ou está lá em Paris, e nós estamos aqui e vocês estão trabalhando, não é não? Isso. Então isso causa uma palavrinha que se chama inveja, que se chama comparação. Então isso deixa... Frustração, isso deixa você ansioso, né? E eu sempre brinco, porque as pessoas falam assim: toda grama do vizinho é verde, não é? Aí eu brinco que nesse tempo moderno, a grama do vizinho, às vezes, ela é aquelas gramas fake, sabe? É de mentira. Então é tudo maquiado, né? Com filtros, essas coisas todas. Então uma coisa é você... Não, Watson, mas você é contra filtro? Não, gente, todo mundo quer aparecer bonito. Não sou contra filtro, mas se você não souber que você tem sua ruguinha, que você tem isso, aquilo, outro, e que você esteja bem com o seu corpo, aí é uma outra história. Então você vai sofrer com isso, né? Então eu trabalho com idosos, né? Quem me conhece e segue sabe que eu tenho um grupo de teatro chamado Senhoras do Cerrado, que eu trabalho teatro e artes cênicas e psicologia, em que eu brinco com elas. Eu falo: olha, a velhice ela existe, né? Não tem como você fugir dela, mesmo que você faça um procedimento estético. Agora, o corpo é seu. Então, se você quiser colocar cabelo branco, se você quiser fazer procedimento ou harmonização, toma cuidado para não ficar desarmonização também, né, gente? Então, são coisas que é da vida moderna e que a gente não pode fugir. Mas que a gente aprenda a escrever, a falar eu te amo, parar de mandar mensagem pelo WhatsApp simplesmente, né, colocar ali, né, no 2, né, muito rápido, quer dizer, fingir que não está para depois mandar mensagem. Isso tudo você faz. Então está na hora da gente ligar: olha, como é que você está, fulano? Isso, né? Fala o up, né? Que eu sempre falo com o nosso jornalista, não vai ficar só em mensagem não, que o povo nem está lendo mensagem, tá? Então é muito importante a gente usar as artes, usar as tecnologias, né, informacionais, mas usar a favor da nossa vida presença. Eu aqui já falei com vocês muito pelo Zoom, né? E hoje eu fiz questão de estar aqui vindo com vocês para ver esses rostinhos que eu via só ali na telinha. Então é muito importante, gente, que para você buscar uma saúde mental, você esteja em contato com você. Ame você. Tem até um ditado de uma pessoa, de um ser muito fantástico, mais de 2000 anos, que ele falou: para você amar o outro, você tem que amar a si mesmo. Amar a si mesmo não é passar a mão na sua cabeça, não. É saber que é você que entra no limite do outro e você que permite com que o outro entre no seu limite. E então você, conhecendo você cada vez mais, sabendo onde está vindo sua dor, onde você está alegre,
para você realmente buscar a sua saúde mental. Doutor Watson, ouvi o áudio ali rapidinho. Doutor Watson, muito obrigada pela participação com a gente aqui no Pauta 1. Até uma próxima. Eu é que agradeço, muito obrigado esse espaço. O Conselho Regional de Psicologia está aberto, nós temos outros conselheiros que temos aí as comissões de saúde, as comissões de psicologia escolar e educacional, de RH, de jurídica, que está à disposição de vocês para que realmente a psicologia ela seja vista como uma profissão que busca a qualidade de vida de cada cidadão e, no nosso caso, o nosso cidadão goianiense. A gente conversou aqui agora no Pauta 1 com o Dr. Watson Arantes Gama, presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui em Goiás. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente conversa com o psiquiatra Douglas Barbosa para falar mais sobre o uso de medicamentos para a saúde mental. Rapidinho, Pauta 1 volta já. Pauta 1 já está de volta, hoje falando sobre saúde mental, ansiedade, depressão e também em relação ao uso de medicamentos para tratar essas doenças. Nesse bloco, a gente conversa a partir de agora com o médico psiquiatra Douglas Barbosa, está conectado aqui com a gente. Douglas, seja bem-vindo aqui ao Pauta 1. Olá, boa noite, agradeço a oportunidade, espero poder ajudar e contribuir na Sagres TV com esse assunto tão importante de saúde mental. Dr. Douglas, como a gente já falou aqui durante o programa, queria que o senhor avaliasse a possibilidade de ser disponibilizados medicamentos para ansiedade e depressão na farmácia popular através desse projeto de lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados. Como o senhor avalia essa possibilidade de distribuição de medicamentos para tratar essas doenças de forma gratuita? Bom, a farmácia popular é um programa que atua em paralelo, né, auxiliando a atenção básica de saúde, e atualmente ele não fornece, né, medicamentos que tratam problemas psiquiátricos, ansiedade, depressão, etc. Ele contempla basicamente 11 doenças, né, hipertensão, asma, doenças pulmonares, etc. E no caso, esse projeto que tramita aí acaba ajudando, né? Porque assim, temos as medicações que são necessárias para manter o tratamento, e isso vai auxiliar muito a população de baixa renda, e de certo modo, nesse período que nós vivemos agora pós-pandemia, que houver um aumento importante nas doenças mentais, acaba que a gente consegue dar um suporte melhor para a população nesse tratamento. Eu concordo e creio que isso vai ser de grande auxílio no tratamento. Doutor, qual é a avaliação que a gente pode fazer sobre o uso, né, dos medicamentos para tratamentos, principalmente como depressão, ansiedade, que são problemas de saúde mental que cresceram, né? A gente tem um aumento, principalmente durante e depois da pandemia, nesses casos. Não há uma rotina de automedicação, não há critérios, né, para que esses remédios sejam utilizados, e essa distribuição não quer dizer que esses critérios vão deixar de serem seguidos. Como é que o senhor avalia isso? Então, o tratamento medicamentoso, a primeira coisa, ele deve ser indicado corretamente, né? Foi brilhante a colocação do Dr. Watson, né, do Conselho de Psicologia, colocando esse papel de um diagnóstico correto, de um acompanhamento com um médico habilitado, com um médico que tenha esse conhecimento para que essas medicações sejam prescritas corretamente, né? Igual toda medicação, existem efeitos colaterais, existem efeitos benéficos, né? Então, a indicação correta, o uso da medicação de maneira correta, muda o prognóstico e acaba interferindo nos sintomas, né? A pessoa, se usar de maneira incorreta, ela vai acabar não tendo melhora do quadro. A indicação correta, feita pelo profissional correto, e também a continuidade do tratamento, né? Já pegando esse gancho aí desse programa que discute a dispensação desses medicamentos aí via farmácia popular, é muito importante. Então, se for usado de maneira incorreta, se for aquela indicação que o amigo faz, eu usei e deu certo, fulano usa e dá certo, usar de maneira incorreta, acaba que a gente vai ter mais efeitos colaterais, e isso só reforça o estigma, né, do tratamento com medicamentos, né? Doutor, e como o senhor avalia o aumento dos casos de ansiedade e depressão nos últimos anos?
Bom, saiu até um estudo por volta de 2022, se eu não me engano, que mostrou que o efeito pós-pandemia acabou aumentando drasticamente a prevalência de depressão na sociedade, em específico no Brasil. Esse efeito pandemia, né, eu considero como se fosse uma guerra. Já houveram estudos mais antigos que mostraram, por exemplo, pessoas adoeceram mais do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista mental, pós-guerra. Se a gente for ver assim, um efeito pós-Segunda Guerra Mundial, pós-guerra do Vietnã, eventos traumáticos, eventos estressores em geral, e a pandemia atua como isso, né? Todo mundo acabou perdendo um ente querido, um conhecido. O evento traumático ele acaba interferindo, né, no aumento da incidência, da prevalência dessas doenças mentais. Então, é fato que todo mundo acabou passando por esse estressor, né, ficamos reclusos, famílias tiveram uma dinâmica de convívio afetada, né, tivemos problemas financeiros, né, todo mundo acabou ficando com medo e isso acaba sendo um estressor importante e é natural que isso acontecesse, né? Eu acho que sim, hoje as pessoas têm buscado mais redes sociais, as informações que chegam com maior facilidade, acaba que a busca por tratamentos ela acaba sendo mais acessível, essas informações vêm e somando aumento de informações, aumento que as pessoas têm mais acessibilidade a essa avaliação. E esse período pandêmico e pós-pandêmico, que foi um trauma importante na vida das pessoas, acaba que a incidência de patologias como ansiedade, depressão, entre outros, acaba aumentando. Dr. Douglas, voltando a falar sobre o uso de medicamentos, eu acho importante a gente explicar para quem está aqui acompanhando o programa como que um medicamento ele age no nosso corpo, um medicamento para ansiedade, para depressão, até mesmo para as pessoas que estão aqui assistindo possam entender qual é mesmo o risco da automedicação. O senhor poderia explicar para a gente? Com certeza. O tratamento medicamentoso, ainda falando sobre essa questão de que a indicação deve ser correta, ele é baseado no diagnóstico, né? Então, cada pessoa, apesar de até possuir o mesmo diagnóstico, em algum caso, por exemplo, você e outra pessoa pode ter depressão, e essa depressão manifestar de maneiras diferentes. Cada pessoa tem uma carga genética, cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa passou por estressores diferentes. Então, a indicação do tratamento, ela é individual. E se você usar a medicação de maneira incorreta, acaba que o efeito colateral vai ser maior do que o benefício. Então, na verdade, quando a gente vai tratar uma alteração, né, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, esse tratamento, por ele ser individualizado, ele é baseado nos sintomas, ele é baseado na apresentação, na história. E quando a gente vai prescrever uma medicação, a prescrição sendo baseada nesses sintomas, a gente acaba fazendo como se fosse uma transcrição dos sintomas em alterações neuroquímicas, né? Então, por exemplo, eu vou tratar uma ansiedade, em geral eu passo um medicamento que atua em recaptação de serotonina. Se eu passar esse medicamento para uma pessoa que, apesar de estar deprimido e apesar de estar ansioso também, e ele tiver uma genética, por exemplo, de transtorno bipolar, esse medicamento vai fazer mal. Então, a pessoa pode ter a indução de um polo maníaco, fazer um quadro de euforia, acabar gastando mais dinheiro, se envolvendo em situações de risco. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de alguém que acaba tomando uma medicação que não foi bem indicada ou que foi o vizinho, o amigo que acabou indicando, e isso pode gerar uma repercussão importante. E os traumas, os danos dessa complicação podem até ser irreversíveis na vida de uma pessoa. Não, doutor, só me passa um remédio para resolver aqui meu problema, porque eu não estou querendo discutir isso muito a fundo, não. Só me passa um remédio aí, me passa a receita que eu vou ali, compro e tomo e estou resolvido. O senhor ouve muito isso no consultório, doutor? Sim, com certeza, porque geralmente as pessoas acham que é fácil, né? Acham que os diagnósticos são iguais, né? Eu costumo dizer assim, a psiquiatria é uma ciência, né, uma área médica que aparentemente tem poucos diagnósticos. E a gente, por mais que passe o tempo, existam estudos novas medicações surgem, mas ainda é algo
incerto, sabe? O tratamento ele tem que ser individualizado. Essa fala que as pessoas vêm, chegam no consultório querendo resolver tudo muito rápido, com medicações rápidas, simples, e não ter paciência para esperar um efeito adequado, né? Tempo adequado. E tem um medo, né, doutor? Tem um medo de falar sobre o assunto, né? Do autoconhecimento, de entender o que tem um problema, mas encarar o problema é um outro ponto também, né? Com certeza, porque assim, as medicações em geral, elas demoram até ter o efeito terapêutico, né? Essa conscientização de que as pessoas precisam procurar o profissional, precisam passar por uma avaliação longitudinal, né? Continuar o tratamento, não ficar se automedicando, ter essa responsabilização também de mudança dos hábitos de vida, de fazer terapia, de entender que basicamente o tratamento de comorbidades psiquiátricas são como se fosse um tripé, né? Você precisa de fazer exercício físico, você precisa de ter um sono adequado, precisa de ter uma boa alimentação, né? Dentro dessa questão de mudanças dos hábitos de vida, sendo um dos pilares. O segundo seria de psicoterapia, de fazer algum aconselhamento aí do ponto de vista de psicoterapia com psicólogos capacitados. E terceiro seria, né, o tratamento com medicamentos. Se você pensar que baseado nessas três coisas, a pessoa acaba tendo melhor, né? Assumir a responsabilidade de que o tratamento deve ser bem feito. É fácil hoje em dia a pessoa pensar, vou tratar hipertensão, vou tratar diabetes, eu tive AVC, eu tenho alteração de colesterol, mas as pessoas não passam essa responsabilização do tratamento psiquiátrico, né? Querem resolver tudo rápido, né? Doutor, e a gente sabe que não é uma tarefa fácil e não vai resolver em 10, 15 minutos, muito menos de um dia para o outro, né? Eu queria saber do senhor também qual que é o papel da família, porque a gente discutiu aqui durante o programa que muita gente acaba minimizando a dor do outro, é frescura, é mimimi. Qual que é o papel da família e dos amigos durante o tratamento dessas pessoas, né? Que precisam de um tratamento, de um acompanhamento? Então, comparecer um familiar na consulta e fazer esse acompanhamento junto com o paciente, né, ele ajuda a entender, ajuda no tratamento. Vou dar um exemplo, uma mulher e com seu marido na consulta. O marido precisa de entender o adoecimento da esposa. E as pessoas tendem a pegar esse adoecimento e minimizar, e dentro de casa o adoecimento continua, né? Se a pessoa não tiver o apoio familiar, se a pessoa não tiver o entendimento de todos que convivem com ele, para ter esse aconselhamento até para manter o tratamento, para compreender que às vezes demora ter essa resposta, a pessoa toma um medicamento, melhora até um certo ponto, mas a dinâmica social dela não contribui, e aí acaba que o adoecimento cronifica. Por isso que precisa de psicoterapia, precisa dessas mudanças dos hábitos de vida, e o familiar, o amigo, a pessoa que está mais próxima, ela é responsável nesse auxílio aí do tratamento. Dr. Douglas, uma dúvida que acredito que pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão aqui acompanhando o programa agora. Quando um tratamento ele vai ser recomendado para um psicólogo? Quando ele vai ter que marcar uma consulta com um psiquiatra? Ele passa primeiro para o psicólogo, ele encaminha para o psiquiatra? Como que funciona? Bom, cada caso vai ter a sua indicação. Em geral, se você está tendo algum tipo de sofrimento, você acaba que esse sofrimento psíquico ou qualquer alteração, insônia, ansiedade, tristeza, euforia, qualquer coisa nesse sentido, se você está tendo alguma manifestação psicótica, eu escuto vozes, eu sinto que eu estou sendo perseguido, qualquer coisa nesse sentido, né? A pessoa acaba tendo que buscar auxílio em um profissional de saúde mental. Em geral, por exemplo, se você busca o psiquiatra como primeiro atendimento e o psiquiatra já vê que tem necessidade de psicoterapia, ele vai pedir para você procurar o psicólogo. E a mesma coisa vai acontecer com o psicólogo. O psicólogo vai começar a atender e vai ver que a pessoa necessita de um auxílio com medicamentos, com o psiquiatra, ele vai indicar o psiquiatra. E assim, em geral, o tratamento é multiprofissional, né? A pessoa precisa também ter essas mudanças dos hábitos de vida, usar as medicações, fazer psicoterapia, procurar um educador físico, fazer atividade física, tem que comer bem, vai no nutricionista. Então, assim, a melhora só vai ser atingida se a pessoa entender que ele vai ter que procurar algum profissional. Isso vai acontecer naturalmente de acordo com a individualidade de cada pessoa.
E é importante desmistificar, né, doutora, esse pensamento que quem vai em psiquiatra, em psicólogo o pessoal fala que é doido, né? Coisa de doido, é coisa de maluco. Não é bem assim. Ainda mais porque se uma área não vai bem, as outras tendem a não ir bem também, né? Principalmente o psicológico, o mental. Sim, existem pessoas que passam por transtornos aí, vamos supor, um ansioso, que acaba que ele tem tanto prejuízos na vida que se ele não procurar um profissional, ele vai ter uma redução no funcionamento dele. Esse estigma de que o psiquiatra é médico de louco é uma coisa antiga, né? Quando a gente não tinha recursos, não tinha medicações, a ciência evoluiu. Nós temos hoje medicações seguras, temos classificações diagnósticas bem seguras para poder utilizar e já temos capacidade de individualizar esse tratamento sem ter prejuízo para as pessoas. Acabar com esse estigma é muito importante, ainda mais nesse contexto atual que vivemos, né? Que cada vez mais as pessoas têm tido problemas psiquiátricos e buscar esse auxílio, perder esse estigma vai ajudar. O nosso papel aqui como incentivadores, influenciadores, é trazer essas informações e fazer com que esse estigma reduza ou até desapareça na sociedade. Acho que é isso, doutor Douglas, né? Como o senhor disse, é cuidar de um todo, né? Saúde mental, saúde física, alimentação, para ter uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada, doutor Douglas, pela participação com a gente aqui no Pauta 1. Muito obrigado, boa noite, agradeço a oportunidade, bom trabalho para vocês e é sempre importante lembrar a saúde mental. Sem saúde mental não há saúde. Então, é muito importante que as pessoas busquem auxílio, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional de saúde que ele vai passar por todo o processo. Conversamos aqui no Pauta 1 com o médico psiquiatra Dr. Douglas Barbosa. E assim, a gente encerra essa edição aqui do Pauta 1, te convidando para você entrar lá no nosso Instagram, Sistema Sagres _. Lá você pode fazer a sua sugestão de pauta para o próximo Pauta 1. Muito obrigada pela companhia e até uma próxima.